Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de Vino 11. Tem questão de expectativas de rendimentos que caíram, tem questão de inadimplência para a gente dar uma olhada, tem questão também de alavancagem preocupante. Já iniciamos aqui com o seu último relatório, valor patrimonial 10,75, taxa de administração de 1,10 de acordo com o patrimônio atual do fundo. Além disso, tem 20% de taxa de performance no QCD, inflação mais 6. Último resultado que ele tem acumulado, né, volta de 11 centavos por cota, que ele pode vir a distribuir. A gente vai dar uma olhada nesse resultado mais à frente. Isso aqui está até arredondado. Mas, enfim, questão de ocupação 97%, a vacância bem pequena, apenas 3%, um yield de 10% ao ano. Nos comentários iniciais vai falar que a Vinci ganhou o prêmio de melhor gestora na quinta edição do Filasa. Aqui ele vai falar um pouco sobre a questão macroeconômica, a gente vai avançar e voltar mesmo sobre o fundo. Nas atualizações gerais, a gente tem a distribuição dos 6 centavos por cota, a reserva novamente que ele citou arredondado lá dos 11 centavos, que na verdade é 107 milésimos de reais. Além dessa reserva, ele tem também 33 centavos de resultado a receber, ok? Sendo que esse resultado, uma parte, 14 centavos, é para receber em abril de 2025, outra parte, os 19 centavos que cair, completaria os 33, é só em abril mais 2026, ok? Aqui a gente tem o resultado projetado lá para frente, daqui a um ano e daqui a mais outro ano em cima, e aí ele ficaria com essa reserva total de 33, além dessa reserva que ele tem de 10, 11 centavos. O fundo não recebeu o pagamento da Will Work, está em atraso. Inclusive, o percentual na receita do fundo desse aluguel corresponde a 5%, ou seja, ele reduziu 5% nas receitas, enquanto a questão da área locável é de 4% da área total do fundo. A gestão informa que iniciou as conversas iniciais com potenciais novos inquilinos e manterá os cotistas informados. Na questão da performance do fundo, ele teve um resultado bem abaixo do que ele era esperado, pelo menos, né? Teve apenas 1,6 centavos de resultado, porém temos dois pontos a serem considerados. Teve um pagamento de uma despesa não recorrente de valor de 1,5 centavos, que é um resultado, uma despesa relativamente alta. Também teve o aluguel da Haddock, que devido à questão de dias úteis, não ficou dentro desse valor, que seria então 1,2, mas é o valor que segue normal, vai entrar tranquilamente nos próximos, até então os próximos anos, a não ser que apareça algum inadimplência com a Haddock também. Mas enfim, ou seja, o resultado mesmo, se a gente somar com o aluguel da Haddock que está saudável e somar com essa despesa não recorrente que próximo mês não vai ter, né, já que é não recorrente, ficaria um resultado por volta dos 4,4 centavos, 4,5 de resultado, né? Isso, claro, descontando os 5 centavos da Will Work, que não vai receber, ele já está atrás de novos inquilinos, a gente não sabe o tempo que ele vai demorar para conseguir um novo inquilino e se vai locar pelo mesmo preço. Enfim, a recorrente, pelo que a gente já vê aqui, já é bem abaixo do que ele teve de resultado, né, de distribuído, que foi os 6 centavos. Né? Então a gente está vendo aí valores aí de até 4 centavos e meio, sendo que, como ele falou, ele tem a reserva de 10 centavos, quase 11. A gente dividir isso aí daqui até o próximo pagamento que ele tem para receber, até abril de 2025, até por volta de 10 meses. Então, esses 11 centavos vai dar por volta de 1 centavo por cota. Ele pode vir a usar até essa reserva chegar lá e lá ele recebe mais valores e aí tenta manter esse patamar mais tempo. Mas, considerando esse 1 centavo que ele tem, então o patamar das distribuições ficariam aí por volta de 4,5 a 5,5, somando com esse 1 centavo que ele tem de reserva até abril. E é justamente isso que ele coloca de guidance que a gente vai ver mais à frente. Ok? Já já a gente vai entrar nesse detalhe. Aqui na DRE a gente vê o resultado dos imóveis, tirando as despesas, ele fechou o resultado total de apenas 1,7. Distribuiu os 6 centavos porque tinha uma baita reserva, deu uma quebrada nessa reserva, mas ainda tem um valor considerável de reserva, dá quase dois pagamentos mensais, considerando esse patamar atual, né, dos 6 centavos, dá quase isso. E aí fica aquela dúvida, né? Para ele manter esse patamar, tem essa questão de inadimplência. Ele vai mesmo conseguir manter esse patamar a longo tempo? Tá bem difícil. Até porque para o próximo ano tem questão de alavancagem e valores bem fortes que a gente vai ver mais à frente. Dependendo do ponto de vista, coisa até mais preocupante do que essa questão desse baixo resultado. Já já entramos nesse detalhe da alavancagem. Na questão das expectativas para os próximos meses, por questão de relatório, ele já mantém aqui a questão de distribuição, tá, o histórico. Ele coloca aqui um guidance para as expectativas dos próximos meses. A gente já tem aqui, então, o palpite, a gente não tem tanto que chutar. Valores aí que é exatamente o que a gente calculou. Olha só, 4 centavos e meio a 5 centavos e meio que a gente fez
considerando o uso da reserva, né? Tem 4,5 com 1 centavo que tem para usar todo mês, dentro dos 10 meses e até 5,5. E é esse o gás para os próximos meses, né? Então vou chutar valores, obviamente, que ele mesmo citou. Ele vai falar novamente da questão das reservas que ele tem, dos 11 centavos, além dos 33 que tem, mas é só para ano que vem em diante, 25 e 2026. Na frente aqui a gente tem questão de rentabilidade, aqui vai depender muito do preço que você pegou, mas no geral a variação é negativa em praticamente todos os cenários que ele tem aqui. Assim, questão de emissão, questão de acumulado de 2024, nesse mês, inclusive nesse mês aí está com 11% de queda na rentabilidade. Aqui a gente vê, quem pegou lá no IPO está perdendo até para a rentabilidade do colchão, né? Se tivesse colocado o dinheiro debaixo do colchão, não tinha tido 10% negativo, né? Teria perdido a questão, claro, da inflação, né? Mas aqui o fundo foi de 0 a praticamente 10 negativo aqui de rentabilidade, né? A gente consegue até ver isso aqui de forma fechada. Aqui você vai colocar por emissão. Mas enfim, por exemplo, quem pegou lá na quarta emissão está com a rentabilidade de menos 45. Aí o colchão está ganhando tranquilo, o dinheiro debaixo da cama. Mas enfim, vamos lá. Questão de liquidez, R$ 1 milhão negociados por dia, 153 mil cotistas. Até a liquidez pequena para essa quantidade de cotistas, era esperado um pouco mais. Quantidade muito alta de cotistas. Aqui é a questão do número de cotistas, o volume negociado, a quantidade de cotistas até que deu uma estabilizada, né? Ela não caiu, mas deu uma estabilizada, como a gente vê aqui desde fevereiro. E na questão do volume foi o que caiu, a questão diária, questão de negociação, né? A liquidez. Na carteira do fundo, a gente já vê aqui a questão da alavancagem. De imóvel tem 1,2 bi e de obrigação financeira de alavancagem por volta aí de 490 milhões de reais. Ou seja, se a gente fizer uma conta aqui considerando o patrimônio total, aqui, considerando os imóveis, né? Aqui a gente tem umas aplicações financeiras, mas valores bem pequenos. A gente vai dar uma alavancagem de quase 40%. Né? É um número muito alto. Aqui vemos a listagem dessas operações, dessas dívidas que compõem essa alavancagem, e a gente vê uma operação com 361 milhões de reais. Ou seja, aqui ele criou dois problemas. O primeiro, ele criou uma alavancagem muito alta, que aí somando com o restante das quase 40%. E outro problema é que o inquilino aqui ficou sendo o maior inquilino do fundo, uma concentração muito alta na Globo. Atualmente, quase 40% das receitas são provenientes daqui, ou seja, ele criou um problema, aliás, criou dois problemas com uma cajadada só, né? Enfim, foi algo que foi uma jogada não saudável, não foi uma jogada muito boa, pelo que a gente vê atualmente o resultado, né? Esse mal corresponde a 74% da alavancagem, né? 361 milhões de reais. E aqui, para piorar um pouco mais, a gente tem a questão dos pagamentos que ele tem para fazer em 2025. 38 milhões só de juros, o principal 36 milhões. Ou seja, valores muito altos. Se a gente pegar lá na DRE os resultados que o fundo vem tendo, vou até pegar aqui o do mês anterior, porque esse mês teve muito resultado não recorrente no meio, assim, teve a questão da inadimplência, teve a questão também do aluguel lá que não entrou nesse mês, enfim, dá aqui por volta, isso aqui é do mês anterior, a gente tem um recorrente mais, digamos que repetido em relação aos meses anteriores. Claro, aqui está até bem por cima, que aqui não está considerando a inadimplência da Will Work, tem quase 4 milhões de resultado, e de rendimento ele distribuiu 5 milhões, que ele usou reserva. Então não vou nem pegar o resultado, vamos pegar o rendimento total, 5 milhões. Isso aí, claro, ele já está pagando a alavancagem, tem a despesa financeira que está aqui no meio, mas só para a gente ter uma ideia de quantidade, de valores. 5 milhões em 12 meses daria 5 vezes 2, 60 milhões de reais. E a gente tem aqui só de pagamento de juro 38 milhões, né? E mais 36 de capital, 70 e poucos milhões de reais só aqui. Então, tá bem complicado, né, para pagar essa alavancagem. Claro, isso impacta a questão da distribuição. Ele tá pagando já uma parte da alavancagem que tá aqui dentro, mas a gente tá só fazendo a conta numérica para a gente ter noção um pouco da situação. Questão de captação, para levantar recursos para pagar isso aí, tá bem complicado, né? A cota tá totalmente destruída e questão também, a não ser que ele faça alguma venda, negociação, ou que ele vá tentando, lutando aí, para ir pagando essa alavancagem, né? Como ele vem fazendo, mas aí para se livrar dessa alavancagem não tem caixa, não tem a situação atual para zerar isso. A gente até ver aqui na questão da composição, tem 1,2 bi em imóveis, aplicações financeiras 44 milhões, outros 83 milhões, talvez juntasse alguma coisa aí para tentar abater isso aí, mas bem complicada a situação, ok? Aqui à frente a gente tem a questão dos indicadores operacionais, temos aqui comparando o aluguel médio cobrado no Vini com o do mercado, ele está cobrando mais barato do que o mercado, e na questão da vacância, ele tem uma vacância acima do mercado, como a gente vê, bem acima. Na questão da inadimplência, apareceu essa inadimplência agora da Will Work,
E aqui a gente tem a listagem. Olha só aqui, 10 imóveis, totalizando uma área de 83 mil metros quadrados. A gente já vê aqui a Globo como o principal inquilino. Quase 40% das receitas são provenientes da Globo. Ou seja, a gente tem concentração muito alta nesse inquilino. Aí tem a Vinci Parts com 19%, a própria Vinci, né? A Vitacom com 12%, o restante aí com menos de 10%. A Austral aqui está marcado porque ele marcou em azul os contratos que são atípicos. Corresponde a 68% esses atípicos. Por cidade, São Paulo é a principal. Por segmento, 43% é a comunicação. Claro, quase 40% é da Globo, né? Deve ter um aí de 4%, ou distribuído entre outros, que totalizem, então, somando com os 39% da Globo, os 43%. Prazo médio de vencimento dos contratos 7,8 anos. Aqui a gente tem as questões das revisionais, ainda tem uma parte para 2024, tem mais para 2025. Uma parte já foi revisionada esse ano. Indexador principal é a inflação com 87%, tem também GPM a 13%. Aqui por tipo de participação, onde ele tem um controle sobre o imóvel, 98%, e apenas 2% da área bruta local são imóveis onde ele digamos que, proprietário minoritário, tá? Tem outros proprietários com percentuais maiores do que o dele. Aqui a gente tem a questão já dos imóveis, né, detalhamento de cada um dos imóveis. A gente tem um fundo que teve a questão de vários pontos de atenção, né? Questão do inquilino com um percentual muito grande, questão da alavancagem muito alta, 40%, questão de inadimplência que apareceu e questão de redução nos dividendos. E a gente vê esse impacto todo refletir na cota atual do fundo, né? E aí vai de cada um. Uns podem ver como oportunidade. Aqui o fundo está quase praticamente batendo na mínima, né? 6,19, que foi o valor de ontem, desses dias agora. Está nos seus valores mínimos, e para outros podem ver como risco grande demais. Como é isso? Você do lado da oportunidade, ou você vê como lado do risco grande demais. E isso era tudo que a gente tinha para ver hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Se inscreve no canal. O link do grupo do Telegram vai estar na descrição. Se você clicar, você vai ser redirecionado para lá. A gente está sempre por lá trocando ideia. E valeu!